preparando esse vídeo para participar da Feira da Felicidade da cidade de Moreno, a convite do David Almeida, da editora Ser Poeta. A minha ideia desse vídeo foi compartilhar com vocês um pouco da filosofia, né? A gente precisa ter determinadas ideias, porque a filosofia ela trata de coisas muito importantes, de indagações. A filosofia indaga muito sobre as coisas, pergunta muito. E é uma forma da gente propagar também a cultura, porque a feira é cultural. Então, eu dentro da minha área, eu resolvi trazer esse vídeo com a filosofia. Eu sou professora da Rede Municipal de Fortaleza, meu nome é Márcia Pinheiro, né? Está escrito aqui. Sou professora já em fim de carreira, já quase aposentando. E estou permeando por outra carreira, que é a literatura, né? Escrever é uma coisa que me completa bastante. Eu tenho muito gosto na escrita e procuro sempre escrever o cotidiano, né? As coisas do dia a dia. Esse cotidiano que a gente fala é o sentir, né? Os sentimentos, as coisas que eu observo, as coisas que eu vejo, as coisas que eu sinto, eu escrevo, né? Eu venho aí de uma percepção existencialista. Dentro da faculdade eu estudei muito sobre o existencialismo e gosto muito. É um terreno meio difícil de pisar, porque é a subjetividade humana, e a subjetividade humana ela é uma coisa assim bastante complexa, né? Então a gente saber que a subjetividade humana é o que nos move, né? A nossa subjetividade, a nossa maneira de pensar, né? Então, desculpa, eu tinha esquecido os fones. A nossa maneira de pensar. E essa maneira de pensar é que eu vou discutir aqui. Porque o livro que eu lancei agora em dezembro, Penso, Logo Escrevo. Esse livro, ele vem com uma cabeça, né? E os meus leitores todos perguntam por que essa cabeça, né? Tem uma cabeça aqui na blusa, né? E tenho aqui no livro e no banner. É a grande pergunta, né? Por que a cabeça? Essa cabeça é a sua? A primeira pergunta. Eu digo, não, eu escrevi, pensei para escrever, claro, usei a cabeça para escrever. Mas quem vai ler também vai usar a cabeça. Então é a nossa cabeça, né? A cabeça de um ser humano pensante, com o próprio uso da razão. Então eu explico dessa maneira. Essa cabeça ela é polêmica, porque todo mundo pergunta. O retorno que eu estou tendo dos meus leitores, ela vem com a pergunta: é a sua cabeça? Eu acho muito interessante. Eu digo, é a nossa cabeça, né? A cabeça de quem escreveu, de quem lê, de quem percebeu, né? A cabeça. Então, assim, é uma cabeça nossa, né? A nossa cabeça pensante. Penso, logo escrevo. E esse livro ele vem abordar o cotidiano, né? As coisas do dia a dia. Eu escrevo na página Pensamentos Existencialistas já há 4 anos. Essa página vocês podem procurar no Facebook. Ela tem registro meu desde dezembro de 2016. Os meus pensamentos que eu posto lá. Eu quero começar de uma explicação bem elementar para a gente chegar a aprofundar, certo? E essa cabeça pensante, né? Falei cabeça pensante, falei o pensamento. Penso, logo escrevo, que é o título do livro, certo? Se eu penso, eu escrevo. Lógico, é uma lógica, né? Que todo mundo sabe, não precisa a gente esticar muito isso. Mas essa lógica vem da onde? Ela vem do filósofo René Descartes. Ele era um racionalista, né, da volta de 1519 a 1650 por aí. Nasceu na França e ele vem questionar, né, a questão do penso, logo existo. Se eu penso, logo existo. Então ele teve a certeza da existência dele porque ele pensa. Ele pensava, né? Então se ele pensava, ele existia. Se ele não pensasse,
ele não tinha certeza nem da própria existência. Porque a filosofia, ela está sempre pautada na indagação, né? A gente está sempre perguntando. E as respostas, às vezes, nem tanto, a gente tem tantas respostas assim. Mas, nessa questão, ele colocou muito a questão da verdade. Qual era a verdade que ele podia falar sobre ela, né? A verdade é que ele achou que era a verdade absoluta, é o pensamento, que ele existia através, teve certeza dessa verdade, através do pensamento. Penso, logo existo. É um cogito, né, chamado. Então, ele era filósofo e também foi matemático, né? O produto cartesiano, né? Através das pesquisas, ele acabou chegando na matemática, descobriu o cartesianismo. E ele fala, ele foi matemático porque na filosofia não encontrava certezas, né? Exatidão. Não tem na filosofia exatidão. Então, alguns dos filósofos da antiguidade, eles eram filósofos e matemáticos. E eu me fiz muito essa pergunta na faculdade, porque que tem a ver a matemática com a filosofia, né? Eu tinha essa indagação. E essa indagação me chegou por respostas de alguns professores que cada um explicava de um jeito diferente, mas a ideia era a mesma, que a matemática ela é exata, e a filosofia não. A filosofia não tem uma resposta assim, na íntegra. Não tem. Porque dentro da filosofia a gente considera as coisas, o pensamento aberto, né? Eu posso ter um pensamento e a pessoa pode me dar outro pensamento sobre a mesma coisa e estarem todos os dois dentro de uma verdade. Então, assim, a gente não pode analisar a filosofia se não for aberta, de forma aberta. Tem que ser de forma aberta. E René Descartes, ele estudou bastante sobre isso, né? Racionalista, o uso da razão, e ele teve a certeza da verdade dele, que era a verdade que ele estava atrás, quando ele descobriu que ele pensava, por isso existia, né? Se não pensasse, não existia. Aí parece meio assim ingênuo, né? Esse pensamento parece meio simplista demais. Porém, não é. É um pensamento profundo, inclusive, que é a base da filosofia dele. Ele fez uma desconstrução no conhecimento, né? Ele desconstruiu o edifício filosófico totalmente, porque ele vem com essa indagação e vai passar um tempo tentando resolver a questão, né? Penso, logo existo. Então, é bastante profundo isso, porque em 1519, 1520 por aí, esse pensamento, o uso da razão, o homem já fazia o uso da razão a partir de Sócrates, porém, sempre há um pensamento novo, com uma ideia nova, onde vem desconstruir uma ideia antiga, né? E aí as pessoas às vezes não entendem essa questão. Aí diz assim, a filosofia tá doido que gosta de filosofia. Quem faz a ideia de que filosofia é para doido tá totalmente errado. Porque quem chamou o filósofo de doido foi o poder, né? O poder lá em cima, hierarquicamente, não aceitou nunca que o filósofo se pronunciasse. Por quê? Porque incomoda o poder. A obrigação do filósofo é pensar para uma sociedade. E se ele vai pensar para uma sociedade, ele vai criticar o governo, inclusive, bastante, né? Críticas não são poucas. E ele tem a obrigação de pensar para a sociedade. O filósofo tem essa obrigação. Então, essa obrigação de pensar para a sociedade incomodou o poder. E o poder definiu que o filósofo era um doido. Por isso que quando a gente diz assim, eu sou filósofo, então tô doida. Aí o resumo da ópera, né, por aí. Então, assim, essa questão é muito discutível, né, porque o filósofo, ele tem que pensar, ele tem que descobrir, ele tem que indagar, ele tem que duvidar, né, duvidando também das questões, né, todo filósofo, ele trabalha com a dúvida, né, a dúvida do que é. E eu tô juntando, porque
René Descartes era racionalista. E eu vou juntar agora ao existencialismo, que é o que fala meu livro. Né? E está dentro do pensamento que eu escrevo, é existencial, existencialista. Por isso a minha página, Pensamentos Existencialistas. Nessa questão, a gente vai falar da existência humana, se reportando sempre às questões realmente básicas da filosofia, né? Então nós temos um outro filósofo, que eu vou falar nele agora, que é quase o pai do existencialismo, né? Søren Kierkegaard. Kierkegaard, ele trabalhou a questão da existência, né? Se eu existo, né? Eu tenho sentimentos, e o sentimento do filósofo sempre está muito reportado às questões de dúvida, às questões, trabalha o sentimento, o sentir, o desespero, o assombro, né? Assombrar-se de alguma coisa, indagar sobre, né? E procurar saber sobre. Então, assim, ele está sempre trabalhando a agonia, o desespero, o sentimento mais profundo possível da consciência, né? Então, o René Descartes, ele chega à conclusão que o pensamento, ele vai trabalhar muito em cima disso, vai ser a base da filosofia dele, e ele vai chegar à conclusão que o pensamento, chamado de consciência, é exatamente um pensamento que leva à dúvida, né? A gente nunca tem uma resposta pronta. Tem que duvidar primeiro daquilo se é verdade, né? Se eu penso, logo existo, então é verdade porque eu existo, porque eu penso, né? Seria uma visão mais ou menos assim. Então a gente sabe que essa visão existencial vem falar de sentimentos, de dores, de alegrias, de felicidade, de emoções, mexe com o sentir, né? Que a gente diz assim, tá mexendo com a minha alma, né? Os sentimentos. E a filosofia, ela é voltada para essas questões, né? O desespero, a angústia. A angústia é muito estudada dentro da filosofia. O desespero é profundo, né? É a profundidade das questões que a gente vai interpretando, vai estudando e vai conseguindo trabalhar as questões existenciais, né? Aí a gente diz assim, bom, mas a filosofia, ela não tem condições de mexer com a existência, né? Com a essência, porque quem mexe com a cabeça, com o pensamento é a psicologia, né? A psicologia é tratamento, é para saber as questões que estão doendo realmente na alma e tratar, né? Seria um diferencial nesse minuto que eu posso dar para vocês assim, rapidamente. Então, a filosofia, ela trata do porquê é que eu sinto isso, por que essa dor, o que me incomoda, o que eu poderia fazer para descobrir dentro de mim as minhas verdades, descobrir dentro de mim os meus desesperos, né? Então, assim, também não dá remédio. Temos a filosofia clínica, né, que ela pode tratar, assim, com medicamento. Eu fiz filosofia clínica 2 semestres. Eu parei no último porque aconteceu uma coisa, assim, bem complicada para mim, que foi a morte do meu pai naquele semestre. Eu deixei para fazer depois, aí acabei não concluindo. Mas eu fiz 2 semestres de filosofia clínica. Ajudou bastante, porque trabalha a estrutura do pensamento. Então, a gente dentro da filosofia faz esses questionamentos, né? E entra com a dúvida, né? Que a dúvida é a grande questão. E René Descartes, ele trabalhou muito tempo a filosofia dele dentro da questão do pensamento, penso, logo existo. E ele chegou à conclusão que era uma verdade. Ele pensava, era um ser pensante, portanto ele existia, né? Aí assim, parece um papo infantil, né? Assim, a grosso modo, dá ideia de coisas bobas, né? Mas é muito profundo esse estudo, é muito profundo essa dúvida que ele teve, essas indagações que ele fez. Passou a vida toda trabalhando isso. E vocês sabem que ele colocou a dúvida da existência a tudo aquilo que ele fazia. E aí ele começou a se indagar,
a ter propósito nessa descoberta. Porque é muito difícil a gente tratar da filosofia, né? Aí todo mundo diz assim, mas se a filosofia é tão difícil, como é que você escreveu? Não, eu escrevi o cotidiano do dia a dia das pessoas, daquilo que eu observo, daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto também. E o que as pessoas sentem também. Eu traduzo assim um pensamento de 12 linhas, que é um pensamento padrão que eu adotei, e vou traduzir aquilo que eu observei, né? Eu observo no dia a dia, porque a função do filósofo também é a observação. A partir da observação que ele vai fazer outras indagações. Então eu observo muito o dia a dia das pessoas, eu observo muito o dia a dia, o andamento da sociedade, né? Então, a gente chega a essas conclusões. E o filósofo René Descartes, ele foi muito feliz com a questão de descobrir que ele existia, portanto, ele descobriu a existência dele pelo modo que ele pensava, né? Penso, é uma verdade, eu penso, eu existo, é outra verdade. Então ele pensou nessas questões e ele abordou isso como base filosófica dele. E o Søren Kierkegaard, ele trabalha a existência, né? Um dos pais do existencialismo que começou ele. Nós temos também gosto muito, ele tem até uma produção muito pequena dentro do existencialismo, mas ele realmente é um filósofo que busca também trabalhar o existencialismo, né, o Paul Sartre. Ele trabalha essa existência humana, ele viveu no período da Segunda Guerra Mundial e ele trabalhou essas questões existenciais também bastante, é bastante conhecido. Só que ele não teve grandes obras, mas ele teve uma questão que ele debate bastante, né, da existência humana, e essa questão ele trabalha também com indagações, né? Então ele e outros filósofos também trabalham com indagações. E a gente sabe que a filosofia, ela é uma questão de conhecer cada vez mais, né? Eu posso dizer para vocês que tem que ter curiosidade, tem que ter a busca do conhecimento, né? Que a filosofia é a busca do conhecimento. Então tem que ter essa busca desse conhecimento para que a gente possa realmente chegar a uma verdade. Verdade, cada um tem a sua, dentro da filosofia isso é muito aberto, não existe universalização da verdade, né? Não tem. E a gente sabe que esse pensamento é um pensamento de grande valia, né? Porque se a gente aprende, né, a gente aprende a ficar indagando e a procurar as respostas, né, já é muita coisa para o ser humano. Tem até uma frase que diz assim, eu acho bem interessante, é um perigo uma pessoa viver sem ler. É perigoso. É perigoso viver não só sem ler, mas viver sem conhecimento. Porque a gente acaba tendo que engolir o que os outros dizem, né? Eu converso com algumas pessoas e eu digo sempre, olha, a gente não vai discutir a filosofia, porque não procede, né? A gente não vai discutir a filosofia, a gente vai filosofar. O que é filosofar? É trabalhar uma ideia entre um grupo, entre duas pessoas ou mais, né? Filosofar, pensar sobre, né, aquilo ali. Então é muito mais adequado do que discutir filosofia, discutir religião, discutir futebol. Meu Deus do céu, discutir política então nem se fala. É coisa sem fundamento, porque a gente precisa indagar, a gente precisa pesquisar, a gente precisa conhecer. Mas discutir é vazio, porque é a minha opinião contra a opinião de outra pessoa ou de outras pessoas. Cada um pensa diferente desses temas, né? Religiosidade, então, é super confuso, porque as pessoas querem impor a sua religiosidade, querem impor o seu partido político, a sua política, querem impor a sua... o resultado de um jogo de futebol, por exemplo, é uma polêmica grande, né? Tem gente que até briga. E politicamente também até briga por conta disso, porque acha que a linha de pensamento e a linha política que ele segue, muitas vezes coronelista, muitas vezes elitista, né, é o certo. Aí o pobre do trabalhador não pode nem se colocar nessa discussão, porque, coitado, não sabe de nada. Então a gente tem que saber das coisas.
né? Eu fico assim bem incomodada quando eu vejo que as pessoas não buscam o conhecimento. Precisa-se buscar o conhecimento. E esse conhecimento, de modo geral, né, a filosofia traz, né, a obrigação dessa busca, né, ela traz isso. E a gente, quando estuda, a gente percebe a necessidade desse conhecimento e de repassar esse conhecimento, né? Eu me empolgo porque quando a gente vai falar em filosofia dentro de uma sala de aula, o aluno diz assim, para que isso, professor? Para que isso? Para que isso? Eu digo assim, a gente vai começar dessa sua pergunta aí, para que isso? Então aí eu começo logo já atacando, né? Porque, coitado, ele vem de lá, história. Pra que eu quero saber história, professor? Pra que eu quero saber filosofia? Pior ainda. Então, assim, eles têm esse modo de pensar, né? Mas a gente tem que repassar esses conhecimentos, não como forma de imposição. Você precisa conhecer a filosofia, você precisa estudar a filosofia. Não, dessa forma não. É conhecer a filosofia para bem viver, né? Viver melhor, viver dentro de um conhecimento maior, uma abrangência, né, de sentimentos. Porque o nosso pensamento está envolvido o sonho, o sofrimento, a alegria, a tristeza, as angústias, o desespero. Está dentro disso aí. É tudo isso aí. Aí a pessoa vai parar no psicólogo, não tenho nada contra. A psicologia acho muito interessante, inclusive, e curto Freud totalmente. Mas, assim, vai parar no psicólogo muitas vezes para pedir uma orientação, para pedir um rumo, para pedir um caminho, muitas vezes. Se ele procurar um filósofo, ele também vai ter esse caminho. Porque o filósofo também tem a obrigação não de filosofar pela pessoa, mas sim de expor, né? Expor o caminho para que ela possa se descobrir. Explicar coisas simples do cotidiano que vai dar um suporte àquela pessoa que está precisando de uma orientação. Então, se ela for para um psicólogo, bem, vai ser muito bem encaminhado, vai ser muito bem acompanhado, não tenho o que dizer disso. Mas, se ela procurar um filósofo também, ele vai poder dar suporte, porque ele vai chegar a tomar atitudes fazendo com que a pessoa chegue a essa conclusão. A pessoa pense, a pessoa esteja se preparando para fazer um caminho de busca da sua verdade. Da sua verdade, porque a verdade cada um tem a sua. Então não se pode dizer assim, não, a minha verdade está certa. Eu tenho totalmente conhecimento, tenho toda a verdade. A gente não pode ser assim, não. Então a gente tem que trabalhar essa ideia de necessidade do conhecimento, né? Precisamos conhecer, precisamos trabalhar isso. E dentro desse livro eu trago não conhecimento filosófico. Eu falo, inclusive, numa linguagem, às vezes busco uma partezinha da filosofia para pôr aqui, né? Mas eu falo em sentimentos, eu falo aqui em emoções, consciência, modo de pensar, modo de sentir. Inclusive, a minha abordagem nesse conhecimento todo é uma questão muito simples. Eu não trabalho falando em nada de mal, eu não trabalho falando do mal. O mal existe, todo mundo sabe. E a gente sofre esse mal diariamente, né? De uma forma ou de outra. Mas a gente tem que ter leveza no ser em si, né? Eu trabalho nessa perspectiva, leveza, bondade, o bem, alteridade. Eu trabalho para o bem, a construção do bem e não do mal. Aí me perguntaram já por que eu nunca cito o mal, como se o mal eu não soubesse que existe o mal. Eu disse, eu não cito porque já se vê, né? Ligou a televisão, é tragédia. Ligou no jornal, também ali você vai se afundando numa emoção negativa às vezes, porque tanta dor, tanto sofrimento que você não consegue sair. Isso tudo é muito relativo, né? Essas coisas são muito relativas. Então, assim, eu não vou falar do mal porque o mal está posto, está aí, está na rua, está na notícia, está uma ligação que a gente recebe que vem recheada de coisas ruins muitas vezes. E
E as pessoas estão sucumbindo, estão deprimindo, né? Nós estamos nessa quarentena ainda muito pior, tempo de muita depressão. Então, por que não falar do bem? Vamos salientar o que é bom, o que é o bem. As coisas são mais leves, as coisas são mais tranquilas. Acaba passando tranquilidade para a pessoa. Quem lê se tranquiliza. Poxa, que beleza esse pensamento. Que coisa mais interessante, ela fala do bem, de Deus. Aí já me perguntaram também, outra dúvida, que como é que eu era filósofo e falava tanto em Deus no livro. Né? Até eu falo, eu tenho muitos pensamentos voltados a Deus, muita coisa escrita já, nesse sentido. Nem todo filósofo é agnóstico, né? Nós temos filósofos cristãos, inclusive Soren Kierkegaard, uma das pesquisas dele é sobre a religião. Ele não foge de jeito nenhum à religiosidade. Então, nós sabemos que eu já nasci com a minha formação religiosa na minha família e eu não vou fugir disso. Então, Deus para mim ainda é um ser superior. Mesmo que a ciência e a filosofia expliquem, mesmo que a filosofia me dissesse que não, eu ainda estava. Antes de ser filósofo, eu sou cristã. Tenho a fé em Cristo acima de tudo. Então, eu sou católica, não há porquê não ser, né? Não implica uma coisa na outra. Só que assim, tivemos filósofos agnósticos, inclusive Nietzsche, ele tenta trazer diz que Nietzsche matou Deus. Não, ele matou o Deus que ele não queria para ele, né? Ele matou Deus, aquele Deus que pune, aquele Deus que cobra, aquele Deus que é severo, aquele Deus que não te deixa errar, que você não pode errar, né? Aquele Deus que está sempre ali, com a pontinha do chicote te apontando. Então, Nietzsche não queria esse Deus. Ele queria um Deus que dançasse. Ele queria um Deus maravilhoso. Ele queria um Deus bom. Ele queria um Deus suave, alegre, festivo, né? Era o Deus que ele queria. Nós temos também o Spinoza, que foi a visão de Deus mais perfeita que eu pude ver dentro da filosofia, foi o filósofo Spinoza. Ele tem uma visão que Deus é tudo, né? Deus é tudo. Deus é o todo. Deus é absoluto. E em tudo ele vê Deus. Então ele não vê nada ruim nas coisas, porque ele vê Deus em tudo. E é uma visão muito bonita. Spinoza não aceitou ser professor universitário porque ele tinha amor à filosofia. E ele dizia que não ia passar a ser professor, como a maioria dos filósofos foram, porque ele não ia desfazer a visão da filosofia que ele acreditava. Então ele não queria ser professor, trabalhar na área da educação e na área da filosofia, porque ele achava que ia ferir a filosofia. Ele não aceitou ser professor. A maioria deles foram professores universitários, passando a trabalhar com alunos as questões filosóficas, claro que mais deles do que a dos outros, né? Porque cada um puxa a brasa para o seu assado. E nisso, a gente sabe que é muito questionável tudo, né? Então, eu estou passando assim, meio que por cima, lógico, né? Não estou dando muita informação porque eu preciso colocar, vamos dizer assim, essa ideia na cabeça de vocês do que eu penso, logo escrevo, né? E trazer da onde eu tirei, né? E meus pensamentos são numa linha filosófica, sim, mas numa simplicidade que cada pessoa, mesmo que não conheça a filosofia, pode perceber, pode ir lá e ler, que vai compreender, vai haver uma compreensão, né? Porque, claro, não adianta a gente escrever num nível altíssimo, que as pessoas não vão nem ler, nem chegar perto, nem se cansar, porque hoje em dia a gente tem que escrever um pensamento curto, não pode ser muito extenso, né? Não pode ser uma coisa muito cansativa, porque ninguém tem tempo para ficar cansado ali na frente daquele livro. Então, eu adotei o sistema padrão de 12 linhas, né? Escrevo 12 linhas apenas. Em 12 linhas eu dou o meu recado, começo, meio e fim, e trabalho uma ideia dentro daquilo ali, né? Então, assim, não
não é coisa muito cansativa. Até tive um bom retorno de uma pessoa que leu e me disse assim, ai, não cansei, eu não queria largar mais o livro. Eu achei graça, assim, eu não largava mais do livro. Aí até que eu consegui chegar no fim. Aí eu achei graça, porque ela disse assim, eu não consegui fazer nada naquele dia. Aí eu li o livro. Aí eu disse, dá pra ler, você lê até de trás pra frente você consegue ler, porque cada página é um pensamento. Então não tem obrigatoriedade você ler página por página, pode ler aquilo que primeiro ia atrás, né? Depois você vai lendo o resto. Então assim, a ideia de passar para vocês é uma ideia assim, simples, que a filosofia é algo da vivência no nosso dia a dia, não é nada só dos livros, não está só nos livros e nas universidades, está para o povo, né? Está para todo mundo a filosofia, todo mundo é filósofo, todo mundo pensa, todo mundo indaga, todo mundo sente o mundo, as essências, né? Todas as essências. Então todo mundo é filósofo, não tem nada de mais nisso, não tem. Então assim, eu não gosto de dizer assim, eu sou filósofo, e quem não é, né? Aí fica aquele pensamento, aquela indagação, né? Aquela interrogação no ar. Ah, mas quem não é, quem não estudou, quem não passou na faculdade para estudar filosofia, não é filósofo. Todo mundo é filósofo. Todo mundo pensa, todo mundo indaga. Aí as pessoas do senso comum, elas não gostam de estarem, às vezes, numa roda de conversa dessa, que eu gostaria que fosse uma roda de conversa, né? Mas não é, estou sozinha para conversar com vocês. Mas está ali, mas eu não tenho conhecimento nenhum de filosofia, não vou ficar, não vou participar. Gente, pelo amor de Deus, é a coisa mais linda a filosofia. É lindo. O conhecimento filosófico é assim apaixonante. Eu entrei na faculdade para fazer teologia, fiz 2 semestres de teologia, praticamente perdi o resto das cadeiras, consegui só salvar algumas que tinha tudo a ver, mas eu deixei a faculdade de teologia para fazer filosofia. Eu entendia que eu tinha que fazer filosofia, eu entendia isso, porque para mim eu era um poço de curiosidade e eu tinha muitas perguntas e eu perguntava muito ao professor na universidade. Eu passei perguntando muito. Tinha um professor que dizia assim, qual é a tua pergunta? Mal ele dava uma questão lá e ele já me perguntava, qual é a tua pergunta? Porque eu perguntava tanto, que eu queria saber tanto, que eu ia atrás dos coros do professor, né? Ele tinha que saber, ele tinha que me dizer, eu queria saber. Então, eu deixei o professor cansado. No final do semestre, ele disse assim, Ave Maria, ainda bem que eu não estou mais na tua turma. Você me cansou. Aí eu achei muita graça, porque ele diz assim, tô livre de você. Eu digo, ai, que bom, né, professor? O senhor vai pegar outra turma, se o senhor ainda tem vontade de trabalhar a filosofia, se prepare, que o senhor vai ter sempre que atender um aluno igual a mim. Aí ele começava a rir, mas eu perguntava, gente, eu perguntava muito, porque, inclusive, eu anotava em tudo, eu enchia um caderno rapidinho, de tudo que ele falava da filosofia, eu anotava. Aí o professor disse assim, se eu dar um espirro, tu também vai anotar? Eu digo, claro, com certeza, professor. Eu fazia muito isso. Aí ele dizia assim, eu anotava tudo. E eu tinha meus cadernos da faculdade, eu guardei com muito amor, porque sempre eu estava revisitando esses conhecimentos, né, da faculdade. Coisas que a gente nem encontra nos livros, o professor traz pra gente, né? Então, um dia meu filho, eu cheguei em casa, a babá do meu filho disse assim, eu tenho uma notícia para te dar que não é boa. Eu digo, meu Deus, o que aconteceu com meu filho? Ela disse assim, não aconteceu nada com ele. Mas aconteceu com seus cadernos da faculdade. Ele queria uma folha para desenhar. E ele foi lá nos meus cadernos e rasgou todos os meus cadernos atrás de uma folha para desenhar. Mas não tinha nada de folha sobrando. Hoje ainda, agora, a gente comenta, né, eu e ele. Ele disse assim, mamãe, por que no seu caderno sobrava uma folha? No meu sobrou tantas folhas quando eu estudava. Eu estava estudando, sobrava folha demais no meu caderno, porque tu não anotava nada. Aí eu anotava tudo e eu tinha tudo por escrito. Então eu revisitava meus cadernos, estudando, né? E a filosofia é um estudo constante. Eu estudo filosofia ainda hoje. Eu estou sempre nos meus livros de filosofia. Na minha estante tem um compartimento que é só livros de filosofia. Então, assim, gente, a conversa tá boa, mas eu acho que já expirou o tempo. Nós estamos na Feira da Felicidade de Moreno. Eu estou muito feliz de participar.
Espero ter contribuído com o melhor de mim para vocês, porque se a contribuição não valeu, vou ficar triste, porque a ideia é ajudar as pessoas, né? A ideia é abrir caminhos, abrir horizontes para o conhecimento, né? Eu prezo muito isso e acho muito importante as pessoas buscarem conhecimento em qualquer idade. E não se preocupem que a filosofia está em todo momento, em todo canto, em todas as pessoas. Filosofia é a totalidade das coisas, né? Filosofia é aquilo que a gente pode conhecer do mundo para ajudar as pessoas. Na verdade, a função seria para ajuda mesmo. Autoajuda é uma coisa muito, muito bonita, é uma coisa muito interessante, né? Os livros de autoajuda geralmente às vezes podem tirar uma pessoa da depressão. E a filosofia também. Se a pessoa conhece, se a pessoa sabe o caminho, vai achar o caminho facilmente, ela não vai ter problemas, né? Se ela tiver o conhecimento. Ou vai ter menos problemas, né? Vamos dizer assim. A gente tem que cuidar muito o que diz, porque nada é fechado e nada pode ser assim, definido, né? É assim, nada pode ser definido assim. As coisas na filosofia são as essências que a gente trata, né? As nossas essências. Para que a filosofia? Para o ser humano, porque nós precisamos conhecer, né? E a gente também analisa ao nosso redor todas as coisas, né? Por exemplo, o nosso cachorrinho, nosso amigo fiel, ele conhece o dono. Ele sabe muito bem quando você dá um grito nele que está com raiva e quando você dá carinho. Ele define muito bem isso, né? A gente falar com ele docilmente, nossa, abana o rabo, rebola para todo lado, quer carinho, né? E se você dá um grito de ordem, né, em cima dele, ele também vai reconhecer. Então até isso a gente pode observar, né? A filosofia, a gente observa essas coisas, porque não tem a razão, eles não têm a razão que o ser humano tem, mas ele tem uma inteligência, né? Claro, a construção inteligente dentro dele para atender os comandos, né? Então a gente sabe que isso é uma coisa, é uma interação, né, com o dono. Então, assim, eu falei de várias coisas, né, falei bastante dessas questões, falei de dois filósofos, né, René Descartes e Søren Kierkegaard. Ele era holandês e foi considerado o pai do existencialismo, né, na filosofia moderna. Falei da filosofia moderna para vocês, contemporânea, e a gente sabe que é uma visão contemporânea hoje, a visão contemporânea hoje dentro da filosofia é uma visão de conhecimento. Não se tem outra questão, né? O que a gente precisa hoje em dia? Conhecimento. O conhecimento tecnológico, né? Pega um telefone, você vai lá, faz tudo que você quer no telefone, isso é uma tecnologia avançada, né? Claro que nós estamos no século XXI, né? Temos que avançar mesmo, mas não é a questão que eu estou abordando, que a filosofia a tecnologia é avançada, mas é o uso dessa tecnologia a nosso favor, né? Botou no Google, tá ali, pesquisa. Essa mulher falou tanto desse filósofo, eu vou atrás de saber quem ele é, né? Aí vai lá, vai encontrar uma surpresa maravilhosa. Eles são maravilhosos, contribuíram maravilhosamente com a filosofia, né? A filosofia contemporânea ela é muito bonita da gente estudar, porque os filósofos contemporâneos, os sistemas filosóficos, né? Eles trazem pra gente muita coisa boa, muita coisa que nós usamos no dia a dia e a gente não descobre, né? Então, assim, eu falei de coração, espero ter contribuído, né? Contribuído de certa forma para essa feira. E meus leitores, né? Quem já me segue no Instagram, estou começando a aprender essa tecnologia, porque é meio complicada para mim ainda. Mas eu não sou tecnológica, né? Eu sou mais antiga um pouco. Então, a cultura, né, da feira de Moreno, essa cultura que o Dayton traz para essa feira é grandioso, esse momento dessa feira. Vamos participar e contemplar, porque vale a pena. Ele está trazendo pessoas que prepararam excelentes trabalhos, né, com certeza, e vão ter muito a contribuir.
E eu espero minha contribuição seja grandiosa, espero que vocês possam absorver, né, tudo que eu tenho dito. Não como tem que absorver a minha palavra, não. Absorver o conhecimento que eu trouxe um pouquinho, só uma pontinha para vocês, tá certo? E quem sabe buscar, né? Buscar mais, buscar esse conhecimento. Que agora nós não precisamos mais de um livro para estudar. Basta ir no Google. Não é muito confiável algumas coisas, né, as informações meio atropeladas, mas a gente pode perceber o que é verdade e o que não é, ou aliás, o que está certo e o que não está. Pode pegar um livro e tirar essa dúvida, né? Então, mantenham-se curiosos, indagando, perguntando pela vida fora, porque é esse o propósito da filosofia. É isso que a filosofia quer: indagar, perguntar, estar num momento de conhecimento, né? Vamos dizer assim. Tá bom, gente? Muito obrigada, agradeço, participei com muito carinho, esperando dar o meu melhor para vocês, tá bom? Muito obrigada. Queiram adquirir o livro, né, da editora Ser Poeta, da escritora Márcia Pinheiro, tá aqui o livro. Se quiserem, podem adquirir. A gente tem, nós temos na editora o Deiton Almeida, o meu contato também. Então, nós estamos prontos para atendê-los, né? Estou lançando já, esse é o primeiro volume, eu quero lançar o segundo volume já, bem em breve, não sei o tempo que eu vou levar para montar esse livro, mas já comecei a trabalhar essa ideia, né? Estou fazendo um projeto já para trabalhar a ideia do próximo livro. Espero que todos possam adquirir e estarem satisfeitos com essa leitura também, né? Então, assim, eu tenho tido um bom retorno dos meus leitores, a resposta é sempre muito positiva, graças a Deus, desta obra que foi editada pela editora Ser Poeta, pelo Deiton Almeida. Recebi muitos elogios pelo trabalho da editora, o acabamento do livro, né? O livro como um todo, né? A apresentação, o acabamento e tal. Todo mundo achou, assim, um trabalho muito bom da editora Ser Poeta e foi, assim, agradável o trabalho dele, né? A composição do livro e os meus pensamentos. Aí vocês me perguntam, por que pensamento? Porque eu faço trovas, faço cordéis, participo de grupos de cordéis, participo da UBT, das trovas, né, no Brasil Trovador, participo participei de alguns livros de conto da editora Ser Poeta, 2 livros de conto, que eu não sou contista, mas escrevi os meus primeiros contos, né, mandei para a editora, faço parte dessa antologia. Então, assim, eu já que estou no ramo da literatura, estou entrando nesse ramo agora, recentemente, mas eu preciso escrever como escritora, a gente precisa fazer um cordel, fazer uma trova, fazer um conto, né? E eu escrevo poesias e pensamentos, né? Eu digo pensamentos porque ele não tem uma rima, não exige métrica, é o que eu penso. Dou um segmento de começo, meio e fim, em uma lógica bem tranquila, para que as pessoas possam sentir sentir a essência daquilo, né, que estão lendo. Então, a minha linha realmente é o pensamento. Eu sou uma pensadora, né, porque sou filósofa, mas também faço poesias, adoro fazer poesias, contemplo muito a poesia, né, adoro o poeta. Ele é aquele que não pode se calar, né, ele tem que dizer as dores do mundo, né, falar sobre. Então, contemplo muita poesia, gosto de escrever poesia, eu procuro escrever de tudo um pouco. Aí pode-se dizer assim, mas quem faz de tudo um pouco não faz nada bem, né? Alguma coisa não vai fazer bem. Não, eu tenho a minha linha de escrita, pelo menos eu penso. Tenho a minha linha de escrever, que é o existencialismo, piso no existencialismo diariamente. Mas eu procuro também outros conhecimentos e outras linhas de escrita também. Eu acho muito válido a gente poder escrever um pouco de tudo, né? Claro que o meu forte mesmo é o pensamento existencialista. Mas adoro fazer uma poesia, adoro fazer uma trova, um cordel. É muito bom
Então a gente tem que escrever em um conto também, né? É muito bom. Eu me encontrei muito ao escrever um conto. O primeiro conto que eu escrevi vai estar no livro da editora Ser Poeta, Conto de um Conto. E gostei muito de escrever esse conto. Mas aí escrevi outro para outro livro, Despertar das Rosas. E quero continuar escrevendo contos. É muito bom. O conto ele dá muita liberdade ao autor, né? Na criação, a gente cria muito em cima do conto. Eu gostei muito. Então, assim, gente, muito obrigada. Desejo felicidade na Feira da Felicidade a todos, né? E ao Davidson, muito sucesso nessa feira, meu amigo, porque eu sei o quanto é importante para você. E trazer a cultura é muito importante, nos traz felicidade, tá? Então, eu deixo o meu abraço. Muito obrigada.